Em 1926, Shri Aurobindo se retira da convivência direta com os discípulos. Ele entregou à mãe a orientação e também a direção e organização concretas da comunidade que estava começando a se formar. A mãe, a presença central, a força efetuadora a partir da qual tudo cresceu e se ordenou. Shri Aurobindo, que via na união de interior e exterior a condição necessária para o indivíduo chegar ao desenvolvimento integral de si, ela introduziu na vida da comunidade como meios indispensáveis de expressão e realização espirituais o trabalho, a educação física, as artes. Colocou também a busca e a pesquisa de uma nova educação no centro da vida do ashram. A escola que passa a ser, em 1952, o Centro Internacional de Educação Shri Aurobindo. Realiza até hoje, contando com professores e alunos de várias nacionalidades, uma experiência em crescimento integral denominada Livre Progresso, aplicando os princípios educacionais desenvolvidos por Shri Aurobindo e a mãe. O Shri Aurobindo Ashram, que hoje conta com cerca de 2.000 pessoas, não só da Ásia, mas de todos os continentes, principalmente da Europa e América do Norte, abrange, além do campo da educação, muitos outros setores e serviços, tais como os de construção, alimentação, transporte, arte, tecelagem, secretaria, correio, fabricação manual de papel, indústria de algodão e etc. Em 1968, com o incentivo e a determinação da mãe, foi iniciada a construção de Auroville, cidade modelo internacional, reconhecida e apoiada pela Unesco, destinada a realizar vivencialmente o ideal da unidade humana. Convido vocês para, nesse primeiro momento, sentar, encontrando uma postura confortável para a meditação, para darmos início com o silenciamento ao som do órgão tocado pela mãe, invocando a sua força e presença, guiando e abençoando nossos estudos. Abre minha mente, meu coração e minha vida para vossa luz, vosso amor e vosso poder, ó consciência divina. Permite que eu seja capaz de contemplar em todas as coisas o divino, ó Mãe da felicidade suprema, ó Mãe da consciência suprema. Ilumina nosso coração para que sejamos capazes de compreender a grandeza da tua obra e, sobretudo, realizá-la. Damos início à nossa leitura com uma reflexão preliminar por Rolf Gillespie.
Há poucos meses, conversei com estudantes de dança sobre a seguinte anotação de Franz Kafka: pode-se perfeitamente admitir que a maravilha da vida, em toda a sua abundância, esteja à disposição de cada um e sempre, porém oculta, na profundidade invisível, bem longe, mas ela existe lá, sem inimizade, sem estar surda, sem resistência. Chamando-a pelo nome certo, ela então virá. Perguntei a cada um o que para ele significava a maravilha da vida. E logo a primeira resposta de uma menina foi: a maravilha da vida é poder ter um objetivo, não qualquer um, não qualquer coisinha, mas algo realmente válido, algo maior, e poder lutar por esse objetivo, lutar para alcançá-lo. E uma outra estudante disse: é a própria vida. Quer dizer, a maravilha da vida é poder viver, ter essa existência. E perguntada se podia dizer algo mais, ela, colocando as mãos no peito, acrescentou: é eu sentir a chama acesa em mim, em minha vida, a chama que me faz ver o bom, que me faz confiar, que me faz ir adiante. Logo, a primeira resposta é como um intuitivo eco precedendo as palavras da mãe que abrem este livro. Uma vida sem objetivo é uma vida sem alegria. Tenham todos um objetivo, mas não se esqueçam que da qualidade do seu objetivo vai depender a qualidade da sua vida. Essas palavras são para nós de real valor. Afirmam-nos em nossa direção. Sempre sentimos que o que devemos ao ser em desenvolvimento não é apenas dar liberdade e em acréscimo ou em proporção igual ou até maior, como é ainda muito o caso, fornecer um panorama e uma explicação de mundo convencionados e possibilitar ao indivíduo, ainda eventualmente, como uma ajuda para a formação da personalidade, oportunidades e meios para externamente experimentar e pesquisar e desta maneira conhecer, denominar um certo número de componentes de seu ser, identificar-se com eles. Achamos que educação seja mais. Achamos que a tarefa colocada para o educando pela atual educação, a tarefa de dever realizar ao lado do livre crescimento subjetivo, uma formação de si e um conhecimento do mundo no nível da consciência coletiva comum, seja em si contraditória e, antes de tudo, insuficiente por não atingir o ser em sua particularidade, nem tampouco em sua totalidade. É necessário que ele busque e defina como um eixo para o seu existir e evoluir um sentido, um objetivo que não seja uma submissão a ideais padrão universais, nem uma simples adaptação às perspectivas de vida estabelecidas e propagadas pela presente sociedade, e nem um fruto de solitárias e soltas imaginações, mas um objetivo fundado no que há de mais claro, mais genuíno, mais real na pessoa. E feito isto, o crescer não termina aqui, ele se estende para adiante. O indivíduo, ultrapassando o procurar e definir, deve começar a viver o objetivo escolhido. Para isso, é indispensável que haja um conhecimento de si o suficiente fundo, corajoso e abrangedor para poder exceder a concentração na realidade subjetiva e individual, levando à compreensão e visão de que a existência do homem não tem fim em sua própria pessoa e esfera particular, rompendo perceptível ou imperceptivelmente a todo momento
praticamente imediato. Ela se efetua e se irradia para dentro de âmbitos cada vez mais extensos, alcançando e influenciando dimensões e planos que a consciência externa não registra. Por outro lado, é essencial que despertemos para o conhecimento de que o núcleo, a raiz de nossos poderes estão em nós mesmos, não em nossas capacidades físico-vitais ou mental-racionais. Essas têm fundamentalmente função instrumental, mas dentro de nós, na região das vivências não exteriores, em camadas ocultas e ainda ignoradas, ou em parte mesmo rejeitadas por nós. E no entanto, é dessa interioridade que nos vem o saber do que é puro, do que é sincero e o que deve ser feito, sem que tenhamos consciência direta disso. Abarcamos dentro de nós uma infinidade e somos capazes de tornar essa grandeza uma intensidade de vida concreta, um movimento palpável, existencial, uma real força, um fato, um crescimento emanando-se para dentro do mundo. Educar, podemos dizer, significa ajudar a acordar, ajudar a encontrar no próprio ser o ímpeto, a saudade, a vontade de movimentar-se, buscar, descobrir, de crescer, de progredir. Educar significa também aprender a lutar, aprender a intensificar a existência e cumpri-la com decisão e consciência. Educar basicamente é ajudar a assumir a vida, é levar o ser a procurar e a aspirar a verdade, a sentir e chamar a luz e a força encobertas nele mesmo, fazê-lo perceber a grande possibilidade que a vida é, o que com ela recebemos, e aprender conscientemente a querê-la, vivê-la, dá-la. Há duas só regiões onde procurar. E assim se coloca no princípio do caminho de busca a necessidade de uma primeira escolha, uma alternativa. Posso procurar fora de mim ou em mim? Será que fora de mim, nas coisas e pessoas e acontecimentos, no mundo que integro e que me cinge, eu acho que ainda não sinto e sei como meu, ainda não percebo como real em mim? De fato, é fora de mim que há 1000 movimentos, valores, sugestões, informações, forças, elementos complementares e contraditórios, especialmente enquanto pequeno, eu vivo do receber. Estou numa dependência praticamente absoluta daquilo que compõe meu imediato redor. É de lá, do fora, que vem o que me alimenta, vem o que me abraça, o que me penetra, me constrói e deforma, assusta e alegra, e através das múltiplas experiências me faz crescer. Mas existe, mesmo nessa dependência tão inteira, algo dentro de mim que atua por si. Algo profundamente meu, algo em meu interior que de início me caracteriza e cunha, que faz minhas reações, respostas e também minhas necessidades e exigências serem particulares, típicas, distintas e individuais. E à medida que vou crescendo, aquilo que há de mais próprio em mim, aquilo que me destina a ser um eu introcável,
imutável, uma pessoa singular e um instrumento executor de uma determinação e missão únicas, apronta-se cada vez mais para se expressar e manifestar-se e conduzir minha vida. E ao mesmo tempo recebo um número cada vez maior de influências de fora, influências cada vez mais diversas e mais absorventes, correspondendo à minha crescente necessidade de expansão de alimento e percepção existenciais. O modo em que as coisas de fora se colocam é forte e quase inevitável. É antes uma invasão e imposição do que uma aproximação. E são raras as vezes em que se estabelece uma real concordância mútua ou uma vibração idêntica entre mim e aquilo que vem. E menos frequentemente ainda existe a possibilidade de livre escolha. O que cresce por dentro de mim, por sua vez, é tão novo, tão fresco, tão tempo, e em contrário às coisas de fora, ainda imensamente mutável e ainda assim pouco palpável, tão pouco direto, que um dedicado e consciente movimento de proteção e busca torna-se urgente. Silêncios para escutar e perceber, um renovado e sempre mais inteiro ir para dentro, um viver dentro. Eu preciso saber o que no cerne me constitui, o que me faz existir, o que sou verdadeiramente eu. Quando ainda pequenos, todos nós temos bem naturalmente essa necessidade de ir para dentro buscando, uns com mais força, outros com menos, e lá sempre encontramos maravilhas, tesouros, coisas que nos deliciam e às vezes também nos assustam, mas sempre fascinando-nos e enchendo-nos, tornamos-nos identificados. Ficamos encantados, transformados e trazemos nossas riquezas para a superfície. Porém, a atualidade que nos cerca é diferente e raramente sabe responder adequadamente ao que oferecemos e perguntamos e queremos. E antes não ouve, ou corta, ou até destrói, ou interpreta erroneamente, ou simplesmente diminui, banaliza, ou indiferentemente tolera o que nos é imensamente caro e importante. Assim, em geral, perdemos o estímulo, desaprendemos a irmos para dentro e a sermos psiquicamente despertos e espontâneos. Engrossamos e endurecemos, adaptando-nos ao poderoso mundo exterior. Mais tarde, na adolescência, há normalmente um outro impulso de busca e entusiasmo, levando o ser a uma renovada abertura às dimensões interiores. Então, acordamos mais uma vez, entregamos-nos ao que é belo, ao que emociona, aquilo que sentimos alguma força e grandeza. E possivelmente isso nos faz abrir-nos à arte, ou nos dedicamos a uma religiosidade intensa, identificamos-nos com um idealismo político, humanitário, ou outro, ou ainda com alguma coisa diferente, maior do que nós. Mas depois esses movimentos tendem a se perder, pois a sinceridade que encontramos é pouca, pequenos são a compreensão e o esclarecimento que recebemos. São bem poucos os que nos respondem, que afirmam aquilo que estamos sentindo e querendo colocar em nossa existência como um componente real. Finalmente, no lutar com o mundo exterior adulto e com a inevitável adaptação a ele, temos que colocar em planos cada vez mais relegados nossa procura da força e da luz que poderiam indicar fontes autênticas da vida. Lembrar seu sentido e âmago, sua maravilha.
Então parece que o livre crescer e progredir, como se poderia denominar uma das projeções destacadas da educação da nossa época, não é compreendido, tanto como um fundamento e potencial dinâmico para uma realidade vivencial plena e elevada, mas muito mais apenas como um novo princípio e método educacional experimental a ser aplicado. Sri Aurobindo constatou há 6 decênios o domínio e peso do atual mundo exterior sobre nós. Carregamos certamente um peso terrível de exigência, regra e leis externas e nossa necessidade de autoexpressão, do desenvolvimento de nossa pessoa verdadeira, nossa alma real, nossa lei de natureza característica mais íntima na vida, recebe interferências em cada um de seus movimentos. É impedida, é forçada para fora de seu curso, é-lhe dada uma chance e extensão bem pobres através de influências ambientes. Vida, Estado, sociedade e família, todos os poderes que nos rodeiam parecem estar aliados para colocarem seu jugo sobre nosso espírito, para compelir-nos para dentro de seus moldes e impor sobre nós seu interesse mecânico e sua rude conveniência imediata. Tornamo-nos parte de uma máquina. Não nos é permitido, ou dificilmente nos é permitido, sermos, no sentido verdadeiro, manúcia, purusha, almas, mentes, filhos livres do Espírito, equipados com os poderes de desenvolver a perfeição característica mais alta de nosso ser e fazer dela nosso meio de serviço à espécie. Parece realmente que não somos o que nós mesmos fazemos de nós, mas o que é feito de nós. Mas Sri Aurobindo não se satisfaz com uma simples constatação. Deduz desta situação existencial nossa uma exigência e tarefa a ser colocada para a educação. A educação da criança deveria ser um despertar e levar à realização tudo o que é melhor, mais poderoso, mais íntimo e vivo em sua natureza. E com clareza absoluta ele vê e diz que nosso crescimento é expressamente individual e que a educação não termina com a infância ou a adolescência, mas se estende para além, abrangendo a vida toda. O molde dentro do qual a ação e o desenvolvimento do homem deveriam ser fundidos é aquele de sua qualidade e poder inatos. Ele tem que adquirir coisas novas, mas ele as adquirirá da melhor maneira, mais vitalmente, com base em seu próprio tipo desenvolvido e em sua força original. E assim também as funções de um homem deveriam ser determinadas por sua tendência, talento e capacidades naturais. O indivíduo que se desenvolve livremente desta maneira será uma alma e uma mente vivas e terá um poder muito maior para o serviço à espécie. Com uma idêntica profundeza e nitidez, a mãe vê a necessidade de o homem simultaneamente desenvolver sua particularidade e servir ao todo, o que significa a existência simultânea, a fusão de movimento individual e movimento coletivo, de diversidade e unidade. E que viver esta simultaneidade em uma harmonia crescente total é a própria tarefa e realização da vida humana e o objetivo de nosso esforço para a perfeição. Todos são um, tudo é um em sua origem, mas cada coisa, cada elemento, cada ser tem como missão revelar uma parte desta unidade a ela mesma. E é esta particularidade que deve ser desenvolvida em cada um, despertando ao mesmo tempo o sentido da unidade original
É isso que significa trabalhar para a unidade na diversidade. E a perfeição nesta diversidade está em cada um ser perfeitamente o que ele deve ser. Formulou-se com isto uma direção que aponta ao objetivo essencial e a consequente tarefa da educação: a realização simultânea de dois movimentos interligados. De um lado, o ajudar o ser a encontrar sua lei de crescimento, característica e missão central e caminho, e a crescer de conformidade com eles. Junto com isso, o fazê-lo ver e com força sentir a unidade que tudo forma e como cada um de nós, integrando esta unidade, é um de seus múltiplos elementos, minúsculo em relação à imensidade do todo, e, no entanto, indispensável para o seu existir, pois a grandeza e o sentido e o poder complexos da unidade se originam justamente de sua constituição única, unindo uma infinidade de elementos característica e individualmente distintos entre si, entes não estandartizados e não massificados. Vemos que para cada indivíduo coloca-se como trabalho primordial o descobrir-se a si mesmo, o concentrar-se na incontestável realidade das vivências interiores, o querer o movimento para dentro e o intensificá-lo, e a prontidão de silenciosamente escutar e no íntimo receber e saber. Só através disso pode cada um chegar a um conhecer total, a um ter-se, e ao afirmar o existir de dimensões outras, só através disto poderemos ver a necessidade de nos abrir a um além e de buscar a participação em uma vida maior, uma existência não fechada em torno do eu pessoal, sentindo com uma nitidez cada vez mais aguda a futilidade do predominante estar voltado para o bem e os males da própria pessoa. Pois cada um deve achar seu próprio lugar, lugar que só ele pode ocupar no concerto geral, e ele deve dar-se inteiramente a isto, não esquecendo que está tocando apenas uma nota na sinfonia terrestre, e, no entanto, sua nota é indispensável à harmonia do todo, e seu valor depende de sua justeza. É a visão disso que a educação deve levar o educando. É a necessidade de construir a nossa unidade que deve vibrar na consciência e na vontade do educador, impulsionando e determinando sua ação. É assim que a base para um renascer pode ser colocada. Um renascer da vida humana para fora de suas barreiras enrijecidas e armadas, para dentro de um novo grau e um novo sentido, tornando-se o homem outra vez criança, vivo e inteiro novamente, e nascerá com a felicidade de poder evoluir e ser e agir. Fecha os olhos um pouquinho. Deixa a mente assimilar, absorver.
E as palavras de Rolf Gillespie, discípulo da mãe. Graças a Rolf temos as primeiras traduções para o português das obras de Shri Aurobindo e da mãe, as obras do Yoga Integral. Esse texto de janeiro de 1974. Então a gente agora vai dando continuidade à leitura. Agora a gente vai ouvir as palavras da mãe. Tudo bem? Muito bem. Uma vida sem objetivo é uma vida sem alegria. Tenham todos um objetivo, mas não se esqueçam de que da qualidade de seu objetivo vai depender a qualidade de sua vida. Que seu objetivo seja elevado e vasto, generoso e desinteressado. Assim, sua vida se tornará preciosa para vocês mesmos e para os outros. No entanto, qualquer que seja o ideal a que vocês se proponham atingir, vocês só poderão realizá-lo perfeitamente se realizarem a perfeição em vocês mesmos. O primeiro passo nesse trabalho de autoaperfeiçoamento é tornar-se consciente de si, das diferentes partes de seu ser e de suas respectivas atividades. É preciso aprender a distinguir essas diferentes partes uma da outra para que vocês se deem conta claramente da origem dos movimentos que se produzem em vocês, dos impulsos, das reações, das veleidades diversas que os impelem a agir. É um estudo assíduo que exige muita perseverança e sinceridade, pois a natureza do homem, especialmente sua natureza mental, tem a tendência espontânea de dar uma explicação favorável a tudo o que nós pensamos, sentimos, dizemos e fazemos. Somente observando estes movimentos com muito cuidado, fazendo-os passar, por assim dizer, diante do tribunal de nosso ideal mais alto, com uma vontade sincera de nos submetermos a seu julgamento, é que podemos esperar educar em nós um discernimento que não se engana de modo algum. Pois se quisermos realmente progredir e adquirir a capacidade de conhecer a verdade de nosso ser, isso é, aquilo para que somos realmente feitos, o que podemos chamar nossa missão sobre a Terra, precisamos muito regularmente e muito constantemente rejeitar de nós ou abolir em nós o que está em contradição com a verdade da nossa existência e o que se opõe a ela. É assim que pouco a pouco todas as partes, todos os elementos de nosso ser podem ser organizados em um todo homogêneo em torno de nosso centro psíquico. Este trabalho de unificação exige muito tempo para ser levado a algum grau de perfeição. Assim, para realizá-lo, devemos armar-nos de paciência e perseverança, determinados a prolongar nossa vida tanto quanto for necessário para termos êxito em nosso empreendimento. Ao mesmo tempo em que vocês prosseguem com este trabalho de purificação e unificação, é preciso dar bastante atenção ao aperfeiçoamento da parte exterior e instrumental de seu ser. Quando a verdade superior se manifestar, será preciso que ela encontre em vocês um mental rico e flexível o suficiente para ser capaz de conferir a ideia que quer se expressar, a forma de pensamento que conserve sua força e sua clareza. Este pensamento, por sua vez, quando quiser revertir-se de palavras,
deve encontrar em vocês um poder de expressão suficiente para que as palavras revelem um pensamento e não o deformem de modo algum. E esta fórmula da qual vocês terão revestido a verdade deve ser manifestada em todos os seus sentimentos, todas as suas vontades, todas as suas ações, todos os movimentos de seu ser. Finalmente, esses próprios movimentos devem, por um esforço constante, agir sua mais alta perfeição. Tudo isso pode ser realizado com a ajuda de uma quádrupla disciplina, cujas grandes linhas vão ser dadas aqui. Estes 4 aspectos da disciplina não excluem um ao outro e podem ser seguidos ao mesmo tempo. De fato, é preferível que seja assim. O ponto de partida será o que pode ser chamado a disciplina psíquica. Damos o nome psíquico ao centro psicológico de nosso ser, a sede em nós da mais alta verdade de nossa existência, aquilo que tem o poder de conhecer e pôr em movimento esta verdade. É, portanto, de importância capital tornar-se consciente da sua presença em nós. Concentrarmos-nos nesta presença até que ela seja um fato vivo para nós e possamos nos identificar com ela. Através do tempo e do espaço, muitos métodos foram preconizados para obter essa percepção e finalmente realizar essa identificação. Certos métodos são psicológicos, outros religiosos, outros mesmo mecânicos. Na realidade, cada um deve encontrar o que melhor lhe convém. E se sua aspiração for ardente e tenaz, se sua vontade for persistente e dinâmica, é certo encontrar de uma maneira ou de outra, exteriormente pela leitura ou pelo ensinamento, interiormente pela concentração, meditação, revelação e experiência, a ajuda de que se precisa para atingir seu objetivo. Só uma coisa é absolutamente indispensável: a vontade de descobrir e realizar. É preciso que esta descoberta e esta realização sejam a preocupação primordial do ser, a pérola de alto preço que se adquire, custe o que custar. O que quer que vocês façam, sejam quais forem as suas ocupações e suas atividades, a vontade de descobrir a verdade de seu ser e de se unir a ela deve estar sempre viva e presente atrás de tudo o que vocês fazem, tudo o que vocês experienciam, tudo o que vocês pensam. Para completar esse movimento de descoberta interior, é bom não negligenciar o desenvolvimento mental, pois o instrumento mental pode ser tanto uma grande ajuda quanto um obstáculo muito grande. A mentalidade humana, em seu estado natural, é sempre limitada em sua visão, estreita em sua compreensão, rígida em suas concepções. É preciso, portanto, fazer um esforço constante para alargá-la, torná-la flexível e aprofundá-la. Assim, é muito necessário considerar cada coisa de tantos pontos de vista quanto possível. Neste sentido, existe um exercício que dá muita flexibilidade e elevação ao pensamento. É o seguinte: coloca-se uma tese, formulando-a claramente. Depois, opõe-se a ela sua antítese, formulada com a mesma precisão. Em seguida, por reflexão cuidadosa, é preciso ampliar o problema ou elevar-se acima dele, até que se encontre a síntese que una os dois contrários em uma ideia mais vasta, mais alta e mais abrangedora. Muitos outros exercícios do mesmo tipo podem ser feitos.
Alguns têm um efeito benéfico sobre o caráter e têm assim uma dupla vantagem, a de educar o mental e a de estabelecer um controle sobre os sentimentos e suas consequências. Por exemplo, não se deve nunca permitir a seu mental julgar coisas e pessoas, porque o mental não é um instrumento de conhecimento. É impossível para ele encontrar o conhecimento, mas ele deve ser movido pelo conhecimento. O conhecimento pertence a um domínio muito mais elevado que o da mentalidade humana, bem acima da região das ideias puras. O mental deve estar silencioso e atento para receber o conhecimento do alto e para manifestá-lo, pois ele é um instrumento de formação, de organização e de ação. E é nestas funções que ele atinge seu valor pleno e sua real utilidade. Um outro hábito que pode ser muito proveitoso para o progresso da consciência consiste quando se está em desacordo com alguém sobre um assunto qualquer, uma decisão a tomar, um ato a cumprir, em nunca ficar fechado em sua própria concepção, seu próprio ponto de vista. Ao contrário, é preciso esforçar-se para compreender o ponto de vista do outro, colocar-se em seu lugar. E em vez de discutir ou mesmo brigar, é preciso encontrar a solução que possa satisfazer razoavelmente as duas partes. Há sempre uma para pessoas de boa vontade. E aí eu vou convidar vocês para mais uma vez fecharem os olhos, para deixar um pouquinho as palavras da mãe decantarem. Talvez muita informação, talvez algumas pessoas tendo contato pela primeira vez com as palavras da mãe. Sahana Vavatu, Sahanao Bhunatu, Sahaviryam Karavavahai, Tejasvina Vadidamastu Ma Vidvishavahai. Om Namo Bhagavate, Om Namo Bhagavate, Om Namo Bhagavate. Om Shri Aurobindo, Om Matamiha, Om Shanti 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 Hari